E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos utilizar a lei de Gauss, mais uma vez, na determinação do campo elétrico gerado por uma distribuição contínua de cargas elétricas. Aqui nós temos um cilindro infinito ao longo do eixo Z, de raio R e densidade volumétrica de cargas elétricas delta. Aqui eu ilustrei apenas um comprimento L do nosso cilindro. O nosso propósito é o de calcular o campo elétrico em pontos internos a essa distribuição de cargas elétricas e em pontos externos. Como a distribuição de cargas elétricas possui simetria cilíndrica ou axial, a dependência do campo elétrico vai se dar apenas em função de ρ, da distância do ponto que eu estou querendo calcular o campo em relação ao eixo do nosso cilindro. Se o cilindro estiver carregado positivamente, por exemplo, se nós pegarmos um ponto com carga positiva, as linhas são radiais e de afastamento. E isso acontece em todos os pontos do cilindro em questão. Muito bem. Bom, a partir disso, vamos utilizar a lei de Gauss para um ponto interno. Vamos pegar um ponto dentro do cilindro e que está a uma distância ρi do seu eixo. A lei de Gauss vai nos dar o seguinte, vamos chamar de item A. A integral dupla sobre essa superfície gaussiana cilíndrica fechada que eu escolhi. Muito bem. Do produto escalar do vetor E pelo versor n ds, isso é igual à carga envolvida pela superfície dividida por ε0. Muito bem. Bom, como o campo tem dependência com ρ e ele está nessa direção e sentido, repare que na superfície lateral do cilindro, o campo e o versor da normal externa que sai aqui da superfície lateral do cilindro possuem a mesma direção e sentido. Consequentemente, o vetor E e o versor n, quando eu faço o produto escalar entre esses dois vetores, eu vou obter simplesmente a magnitude do campo elétrico. Então, o produto escalar desses dois vetores, ele é o módulo do vetor E, que é E, vezes o módulo do versor n, que é 1, vezes o cosseno de 0, que vale 1. E como em todos os pontos da superfície lateral do meu cilindro, da minha superfície gaussiana fechada S, o ρ permanece constante para todos os pontos da superfície lateral, esse E sai da integral por permanecer constante. Então, aqui eu vou ter E, o E é constante, ele sai da integração, então eu fico com a integral dupla sobre a superfície S de ds, e isso é igual à carga envolvida sobre ε0. Muito bem. O fluxo ocorre pela superfície lateral, então nós podemos calcular a área dessa superfície lateral, que é o resultado dessa integração. Então, a integral dupla de ds é a área da superfície lateral. Se eu chamar esse comprimento aqui, ó, de Z, nós temos o seguinte. A área lateral vai ser 2πρ, que é o comprimento da circunferência, 2πρ interno, vezes Z. Porque se eu corto o cilindro e consigo, digamos assim, desenrolar a sua superfície, eu vou fazer lado vezes lado, eu vou obter um retângulo. Então eu tenho 2πρ interno, que é um dos lados, vezes Z. Então E, que multiplica a integral dupla de ds, que é 2πρ interno Z, que é a superfície que eu escolhi em questão, isso é igual a carga envolvida. A carga envolvida por essa superfície gaussiana fechada é a densidade volumétrica ρ, ele chama de delta aqui, né? Vezes o volume do cilindro, o volume composto envolvido por essa superfície S.
Nós sabemos que o volume é a área da base, então vai ser π vezes ρ ao quadrado, vezes a altura, que é z. E isso tudo é dividido por ε0. Muito bem, perceba aqui que eu vou fazer o seguinte, nós vamos cancelar π com este π, este ρ com este quadrado, este z com este z. Então a magnitude do campo para pontos internos, como eu cancelei todo mundo aqui, ficou simplesmente delta, a densidade volumétrica, vezes ρ, que é a distância, dividido por ε0 sobre 2. Vamos colocar aqui 2ε0, não podemos nos esquecer dele. Onde ρ, cuidado, ρ agora é a distância do ponto P ao eixo do cilindro infinito. Como nós temos simetria axial ou cilíndrica, eu posso representar dessa forma. O vetor campo elétrico tem essa magnitude na direção ρ versor. Muito bem. Agora vamos calcular o campo para um ponto externo a essa configuração de cargas, a essa distribuição volumétrica. Então agora o meu ponto externo está aqui. Esse ρ é o ρ interno. Ele vai de 0, certo? Até o Rzão. Muito bem. Agora eu estou num ponto onde a distância é maior que o Rzão. Muito bem. Então agora nós vamos imaginar uma superfície gaussiana fechada cilíndrica mais externa passando pelo ponto P. É este mesmo raciocínio, só que agora essa superfície cilíndrica ela abraça esse comprimento L que eu delimitei do nosso cilindro longo. Então vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa. O fluxo do campo elétrico ao longo dela é a carga envolvida sobre ε0. São as mesmas considerações. Nesse ponto externo, o vetor campo elétrico, nessa superfície lateral cilíndrica, vai estar assumindo cargas positivas na horizontal e para a direita. O versor da normal externa no correspondente ponto também estará na horizontal para a direita, e isso ocorre em toda a superfície lateral dessa superfície gaussiana fechada cilíndrica. Então, esse raciocínio aqui, ó, ele se repete até aqui. Então, eu vou começar daqui. E vezes a integral dupla de ds. Isso é igual à carga envolvida sobre ε0. Muito bem. Agora, imaginando que essa superfície gaussiana fechada S tem esse comprimento L, né? Essa altura L, então nós vamos fazer o seguinte, o E externo é L vezes, né? A integral dupla de ds vai ser a área da superfície lateral. A área da superfície lateral, da mesma forma que eu fiz antes, vai ser 2π ρ externo. Então eu vou fazer o comprimento da circunferência, 2π ρ externo vezes L. Então 2π vezes o ρ externo vezes L. Muito bem. Isso é igual a 1 sobre ε0 vezes a carga envolvida. A carga envolvida é a densidade volumétrica delta vezes o volume da distribuição contínua de cargas. O volume da nossa distribuição contínua, agora, é esse volume aqui, ó, que eu ilustro de comprimento L. É o volume desse cilindro de comprimento L, pois nós temos aqui uma distribuição volumétrica. Então, a carga envolvida vai ser delta vezes esse volume. Esse volume é a área da base, πr quadrado, Rzão aqui no caso, área da base vezes a altura que eu chamei de L. Muito bem. Lembre-se que a carga envolvida é a densidade delta vezes o volume nessa região específica. Aqui nós temos toda a distribuição volumétrica de cargas. Muito bem. Bom, nós podemos aqui cancelar π, cancelar L, cancelar π, cancelar L. Vamos isolar o E. O E, consequentemente, nos deu delta R ao quadrado no numerador. Então, delta vezes R elevado ao quadrado, dividido por
ε0, 2ρ. Então eu tenho 2ρ vezes ε0. Muito bem. Então ΔR quadrado dividido por 2ε0ρ. Perceba aqui, o vetor E está na direção do versor ρ. Então se a carga é positiva, o vetor campo elétrico está nessa direção em sentido. Se a carga é negativa, ele estará nessa direção em sentido. Muito bem. Perceba que ΔR, 2ε0 e R são constantes. Ou seja, à medida que eu me afasto desse cilindro infinito, à medida que eu aumento o ρ, a magnitude do campo decresce, como era de se esperar. Muito bem. Portanto, nós temos aqui a dependência para pontos internos e aqui a dependência para pontos externos. Com isso, eu encerro esse vídeo. Até a próxima.